Com a crescente das integrações e até mesmo com a chegada do POUI, ficamos cada vez mais dependentes das APIs. Então, como está cada vez mais forte o uso das APIs, é importante a gente aprender a debugar as APIs que a gente desenvolve. Então, se você está interessado em aprender a como debugar suas APIs, assista esse vídeo até o final que eu vou compartilhar com vocês a forma como eu faço para debugar as APIs que eu desenvolvo. Fala pessoal, Léo aqui, sejam bem-vindos ao canal Include e vamos para a parte prática. Eu estou aqui com o meu VS Code aberto, onde eu já tenho uma API que foi desenvolvida, que está compilada, inclusive foi utilizada em outro vídeo aqui no canal, onde eu mostrei como desenvolver as APIs. Então eu estou já com ela aqui prontinha. O que a gente precisa fazer? A primeira parte é conectar o VS Code ao nosso app server que vai receber as conexões que virão de fora. Eu tenho um app server separado aqui que tem o REST configurado nele e é ele que recebe as conexões. Então, antes da gente debugar, a gente tem que vir aqui nesse botão, né, que é o Run and Debug, e clicar nessa engrenagem aqui para ele abrir o arquivo launch.json. E aqui a gente tem que observar o seguinte, eu tenho dois Smart Clients configurados aqui, um é o Web App e o outro é o Smart Client Desktop. O que eu vou mostrar aqui é através do Smart Client Web App por conta da versão 24.10 do Proteus, que vai funcionar só dessa forma. Mas para quem for utilizar dentro do Smart Client, o procedimento é praticamente o mesmo, só que você vai fazer no seu Smart Client local, tá? O que precisa ser feito? Para que a gente consiga debugar as nossas APIs, a gente precisa habilitar o multithread. E aí, para isso, a gente tem que vir nessa chave aqui, Enable Multithread, e mudar ela de falso para true, tudo minúsculo, tá? Caso não tenha essa linha na sua configuração, você pode incluir manualmente, que também funciona, tá? Se fosse pelo Smart Client local, eu faria a mesma coisa aqui, percebam que também tem o multithread, bastaria eu colocar true aqui, que também iria funcionar direitinho, tá? Então, mas eu vou fazer só no Web App. Então, salvamos o arquivo, e aí eu vou dar um F5, né? Vou voltar aqui para o meu código fonte, percebam que já tem um ponto de parada aqui, e aí eu vou dar um F5 para poder executar o nosso debug, iniciar ele, né? Eu vou abrir com o SIG-MDI mesmo, vou dar um Enter aqui, e o próprio VS Code já abre o nosso navegador, já na tela inicial do Proteus, pronto para a gente fazer o login. Aqui no caso, a gente não vai fazer o login, a gente vai deixar ele somente aberto para manter o debug executando. E aí eu vou fazer uma requisição na minha API. Essa requisição pode vir de qualquer lugar, desde que bata naquele app server no qual estamos conectados, aqui no VS Code, ele vai capturar a requisição, tá? Então eu vou abrir o meu Postman, a gente vai simular por aqui, eu vou dar um send e vocês vão observar que ele vai cair no debug. Então, caiu aqui no nosso ponto de parada e aí aqui você consegue fazer todo o debug, você consegue avaliar se o seu código-fonte está funcionando corretamente ou até mesmo você vai conseguir analisar uma situação mais específica, mais no detalhe e proceder com as correções ou somente validar se aquilo que você desenvolveu está seguindo ali aquilo que é o esperado, tá? Então eu vou dar um avançar e ele vai concluir aqui o nosso debug. Aqui vai um ponto de atenção bastante importante. Primeiro, a gente precisa entender como que funciona o multithread. Apesar dele permitir que a gente consiga debugar a nossa API, ele tem alguns benefícios e ao mesmo tempo tem alguns efeitos colaterais. Então, eu vou trazer aqui para vocês um diagrama que eu montei, tá? Só para explicar como que funciona o multithread na prática, tá? Não é uma explicação técnica, é uma explicação com base nos testes que eu efetuei aqui. Então, se fugir algum detalhe, tiver alguma informação que ficou faltando, pode deixar aí nos comentários, que aí vai ajudar quem também está precisando dessa informação, tá? Então, como que funciona mais ou menos aqui a conexão sem o multithread, né? Então, a gente tem aqui o VS Code, ele abre o Smart Client, e o Smart Client faz a requisição lá no app server. Ele fica o tempo todo trocando informação entre Smart Client e app server. E quando o debug está ativo, esse app server envia as informações para o nosso VS Code. E aí a gente consegue capturar essas informações e fazer o debug. Quando a gente está com o multithread habilitado, esse comportamento se mantém, mas tem uma coisinha a mais. O que acontece?
Se uma requisição de um outro Smart Client, de uma outra máquina que esteja conectado nesse mesmo app server, esse app server consegue capturar a conexão desse Smart Client e enviar para o seu VS Code. Então, por exemplo, esse Smart Client que está aqui, ele manda a conexão para o app server e o app server direciona para o VS Code. A mesma coisa acontece se a requisição vier por uma job, por exemplo. Então, se uma job mandar a requisição para o app server, ele também captura e manda para o VS Code. O mesmo vai acontecer para o REST, que foi o que a gente fez agora, né? No caso aqui o Web Service, tanto REST quanto SOAP, também vai fazer isso. E outras requisições também. Então, qualquer outro tipo de requisição que bater aqui e chamar o seu código-fonte e cair ali no seu ponto de parada, ele vai conseguir enviar essa informação para o VS Code e você vai conseguir capturar aquela execução e fazer o debug. Qual que é o efeito colateral disso, tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Estamos aqui com o nosso debug ativo, o Smart Client está aqui aberto. Então eu vou fazer a requisição e ele vai cair aqui no ponto de parada. Caiu aqui no nosso ponto de parada. E aí qual que é o efeito colateral, né? Se tiver outra pessoa conectada nesse mesmo app server no qual você está fazendo o seu debug em multithread, todas as conexões vão ficar congeladas enquanto o seu debug está sendo realizado. Como que a gente consegue simular isso? Percebam, a gente está aqui na tela de login. Se eu fizer um login aqui, vocês vão notar que ele vai ficar aqui carregando eternamente. Por quê? O debug está segurando todas as conexões. Enquanto eu não avançar o meu debug ou concluir ele, essa conexão vai ficar aqui congelada. Então dá a impressão para as outras pessoas que estão conectadas nesse app server que a conexão ficou travada ou está congelada, perdeu a conexão. Tem essa característica, tá? Então tome cuidado ao utilizar o debug com multithread. Só utilize realmente se for necessário. Caso contrário, sempre prefira usar sem o multithread habilitado, tá bom? Para evitar esse tipo de problema de conexão, de travamento de usuário. Então perceba, ele está aqui carregando. Se eu avançar o meu debug, ele automaticamente vai liberar aqui a nosso login, né? Inclusive eu digitei a senha errada. Mas eu acho que deu para entender aqui como que é o funcionamento, tá? Enquanto o debug não seguir, enquanto ele não finalizar, os demais usuários, todas as requisições que estão naquele app server, elas ficam ali pausadas, esperando concluir esse debug. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, essa explicação tenha ficado de forma simples, apesar de não ser uma explicação técnica, mas é como que ela funciona na prática. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma observação em relação a essa explicação, também deixa aí nos comentários. Toda informação é muito bem-vinda e ajuda todo mundo que está precisando desse tipo de informação. Pessoal, obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever aí no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Muito obrigado a todos e até a próxima.